como eu sou Alice, essa história, Paralisia do Sono, ela pode conter temas pesados, com medo e violência. A história aqui é uma história que eu quis realmente mostrar a história de uma amizade, uma amizade muito especial. Eu me inspirei na vida de tantos profissionais que dão, né, todos os dias, oferecem a sua vida para realmente salvar outras. Profissionais como a vida de médicos, profissionais como bombeiros e, por que não, policiais. Eu também me inspirei naquele filme Tropa de Elite e demais outros filmes desse gênero policial. Espero que vocês gostem, né? Provavelmente eu gostaria muito de uma continuação, né, dessa história, mas por enquanto eu não vejo essa possibilidade. Então vamos lá. É 100% fictícia essa história, é algo que eu realmente misturei algumas inspirações, né, como eu falei, de alguns filmes. Me inspirei também nesse estudo que eu fiz sobre a paralisia do sono, em algumas biografias que eu encontrei em que, de fato, a pessoa morreu dando a vida pela outra e tantas outras possibilidades. Então vamos lá, vamos para a leitura dessa história. Estava consciente, podia ver o quarto, sua jaqueta na cadeira ao lado de sua mesa. A luz vermelha de seu smartphone, deixado lá em cima da mesa para carregar. A cortina balançava com a brisa que entrava. Apenas mais uma noite de verão, tudo parecia tão tranquilo. Quando se deu conta de sua mente estava acordada, mas por algum motivo seu corpo adormecido, uma sensação de que algo ou alguém o pressionava o peito como se estivesse prendendo dentro de si mesmo. Uma presença inegavelmente estranha e assustadora. Desesperado, tentou se mexer. Apenas seus olhos se moviam e as sombras de seu quarto ganharam ênfase. Era assim as suas noites, pois era afetado por um fenômeno chamado paralisia do sono. Coração acelerado, sem fôlego e muito assustado. Era assim que acordava. James Marco, um policial aposentado, passou a ter esse distúrbio de sono após a morte de seu colega de farda. Mário era um homem valente que se negava a se aposentasse. Dizia que ainda estava em forma para o combate ao crime em sua cidade. Querido amigo, e dupla de horas e horas de trabalho estressante e altamente perigoso. Morre em serviço defendendo moradores de uma favela. Na confusão de trocas de tiro, foi atingido no coração. JM completava 10 anos de aposentadoria quando recebeu a triste notícia. No velório, encontrou companheiros com os mesmos sonhos, onde proteger e o ser um exemplo. O clima triste e a impunidade do maldito que tirou a vida do melhor amigo. Mexeu muito, não era a primeira vez que via algo assim. Vários outros, como Mário, morreram em um dia de trabalho, fazendo algo tão nobre que é vestir uma farda e proteger cidadãos. Todavia, Mário era diferente. De todos os outros tinha história. Sim, ele tinha história. A vida o havia marcado e James foi apenas um espectador do seu drama e assistiu ao fim trágico que desejava tanto ser um final feliz. Lágrimas ao se lembrar dos eventos que o conduziu até esse ponto crítico. Ano de 1984. JM tinha 17 anos e estava pronto para entrar na faculdade de Direito. Mário, na época, com seus 13 anos, enfrentava um pai bêbado que o agredia todos os dias. A mãe de Mário sofria sempre usando seu próprio corpo de escudo para o filho. O irmão, revoltado com a situação, virou bandido e seguiu os passos do pai. Sabia e bebia e aprontava. Mário convenceu a mãe a fugir daquela triste situação. Um amigo inteligente
e estratégico desde pequeno. Era assim que James ali, do lado do caixão, se recordava. Do vendedor de jornais que um dia pediu que o ajudasse. Pediu para dormir em sua garagem até ter dinheiro e condições o bastante para resgatar a mãe. Tudo isso? Um segredo guardado às 7 chaves de amizade. Quando James ganhou seu diploma de direito, viu seu amigo finalmente conseguir libertar a mãe da triste vida. O pobre vendedor engraxate, pedreiro e entre outras profissões havia conquistado a sua farda e, em uma noite, como defensor da lei, prendeu o próprio pai. Algo que foi para J.M. um chamado de honra. Deixou os livros de lei e seguiu o sonho do amigo. Ao lado, salvou vidas, protegeu e foi um policial honrado, digno de suas medalhas. Ambos constituíram família, um havia ido ao casamento do outro. Padrinhos um do outro, irmãos não de sangue, mas de mesmo espírito. Estava a dizer o último adeus, quando o filho mais velho de seu tão estimado deu um abraço e em soluços chorou a morte do pai, como um sobrinho que o abraça o tio. As lembranças de dias de sol que juntavam a família toda para jogar futebol o invadiram, afinal viu as famílias crescerem como se fosse apenas uma. O noivado da filha da caçula de seu amigo, o batismo de seu primogênito, que teve a ilustre presença daquele que seria a pessoa que confiara a própria vida. Trabalho arriscado. Por fim, a viúva o agradeceu pela presença e por novamente ser um ombro amigo. Quando Mário foi afastado por um crime que não havia cometido, James foi o único a acreditar em sua inocência. Era assim, um sempre estava lá quando o outro precisava. Uma amizade admirada, não só pela família, mas por todo o DP. Desta forma, James passou a ter pesadelos. Sonhos em que se sentia preso em si mesmo. Sonhos que estavam acordados, mas que seu corpo dormia, ou como pensava, estaria sendo refém de algo. O sentimento de tristeza, da saudade e, por fim, do sentimento de impunidade. O bandido roubou a vida, mas não perdeu sua liberdade. Quantas vidas mais roubaria? Olá, povo, eu sou a Liz. É uma one shot curtinha, um pouco emotiva, talvez. É uma história de cotidiano que pode aí simplesmente ter uma inspiração mesmo na vida real, mas com um caráter 100% fictício. A história, a J.M. é uma história que eu simplesmente, sabe, eu gosto realmente quando o próprio personagem ele tem uma história, né, a se contar, uma história forte, né? E eu gosto muito das histórias de amizade, né? Quer dizer, alguém que deixou o direito porque viu que o sonho do amigo o interessava, que o admirou porque com tantas lutas que o amigo passou, ele quis também o ajudar, o apoiar, estar ali sempre. E o interessante é que na história eles compartilham da mesma família. Então a família ali cresce, se desenvolve, um vive na casa do outro, joga um futebol junto, tem ali uma relação de amizade. Eu gosto muito desse sentimento, é um sentimento em que vocês vão ver bastante nas minhas histórias. Mesmo em uma história um pouquinho mais pesada como essa, eu quis deixar bem claro essa relação de amizade, essa relação em que de companheirismo, de ajuda um ao outro. Então, ambos os personagens passaram por dificuldades, passaram por coisas da própria profissão e conseguiram ali vencer juntos, né? Tendo um bom caráter, tendo ali o outro como apoio. E ali, quando um bandido ele retira a vida do melhor amigo, a sensação, né, de tristeza, a sensação de impunidade
faz com que haja uma maldição no protagonista, em que ele continua a viver com essa paralisia do sono. Eu pessoalmente eu não gosto muito de deixar um personagem assim, com um final em aberto, um final desta forma. Eu pretendo provavelmente um dia finalizar essa história, dar um final feliz, né, pro JM, porque ele merece, né? Ele foi um policial ali na sua vida, né? Eu tenho muito isso, gente. Eu não consigo. Duas coisas que vocês não vão ver é eu matando meus personagens e você também não vai ver esse tipo de final, né? Um final triste, né? Um final mais refletivo. Provavelmente vou realmente dar um final melhor para ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho pesada, mas às vezes aparece, né? Umas inspirações, umas histórias assim. Provavelmente vai ter outras de profissões, como eu quero trabalhar também como médicos, com enfermeiros, quem sabe bombeiros, pegar um pouquinho desses profissionais que realmente trabalham, né? Quem tem caráter, quem tem realmente essa vocação. Eu acho que são profissões muito belas, que você fala, poxa, tá fazendo algo de importante. Tudo bem que assim, tem pessoas com mau caráter em todos os lugares, isso acontece, isso dentro da igreja, isso dentro, sei lá, no parlamentar, dos políticos, enfim. Mas tem também pessoas boas em todos os lugares. Tem pessoas que estão trabalhando para que as coisas deem certo, que as coisas realmente estejam aí. Então, quando você fala de uma profissão, mas quando você fala não só da profissão, generalizando e criando toda uma história para ela, mas também trabalhar com o caráter das pessoas, né? Porque a pessoa é um bandido que é uma pessoa um mau caráter, né? Porque a pessoa é um policial que ele é bonzinho, ele é um cara legal. Então, trabalhar isso dentro das histórias é algo muito interessante, que traz uma premissa muito interessante, que traz um valor muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui e até!